Olá, boa tarde. Nesse domingão conversaremos sobre relacionamento e finanças, hein? Que assunto mais maravilhoso pro domingo. Para começar a semana nos trinques. Oi, Camila, que bom te ter aqui. Gente, sejam todos bem-vindos. Neuza, bem-vindos. Hoje, oi, Bia. Nós vamos conversar. Vou esperar ele entrar para ele enviar o convite. Já vou apresentar. Mas é com uma pessoa que é especialista, é um expert na área de finanças. E vai ser muito bacana, porque justamente eu quero poder instigar em cada um de vocês. Aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver, gente, que eu acabei de adicioná-lo. Oi, Dado! Tudo bom, Jana? Tudo bem, e contigo? Tudo ótimo. Que maravilha! Dado, seja bem-vindo Obrigado. à nossa live. Fico muito feliz por tu ter aceitado o convite para a gente conversar de um assunto incrível que é relacionamento e finanças. Eu não sei qual dos dois é melhor, não é verdade? Pois é. Ah, que bacana. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra te ter aqui, Dado. O Dado, ele trabalha já com o mercado financeiro há 20 anos, já morou nos Estados Unidos por 8 anos, né, Dado? E lá trabalhou Isso. em bancos e fundos de investimento. E agora ele assessora empresas e pessoas. E criou um projeto que eu vou deixar ele contar no final da live, né, Dado? Qual é o projeto combinado. que tu criou? Excelente. Dado, então vamos lá. Uma das coisas, Dado, que eu percebo entre os casais e motivos de grandes brigas e discussões são as questões que envolvem a parte financeira. Quem paga o quê? Como se divide tais contas? Quem pode coordenar ou controlar o que o outro gasta? E isso é motivo de grandes brigas. E eu entendo que para um casal dar certo, para que ele tenha equilíbrio, ele precisa, primeiro, que se entender como casal. E depois disso, uma das áreas que é muito importante e está como uma das bases do relacionamento é a parte de finanças. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já deve ter conhecido alguém que se separou por problemas de finanças, por questões financeiras, acabaram terminando o relacionamento, ou porque gastava muito, ou porque não ajudava em casa, ou porque se endividaram e um dos parceiros não sabiam. Enfim, eu vejo que existe um grande... É como se fosse um mistério. Eu não posso falar aquilo que é meu. Parece que sempre quando envolve finanças tem um segredo, né? Não só de casal, mas pessoal também. As pessoas não podem falar quanto ganham, quanto tem, como se isso soasse, às vezes, até estou me aparecendo, né? Ou também uma fragilidade. Então, Dado, o que tu pode nos contar? Tá contigo agora. Obrigado. Assunto super interessante. É um que eu me interesso muito. Que nem você falou, eu trabalho com finanças há 20 anos. E eu acho que é um dos principais pontos assim na vida das pessoas e também em relacionamento no casal. E o que eu percebo, parece que finanças e falar de dinheiro é um grande tabu para muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm dificuldade de falar de finanças, de falar de dinheiro, e isso acaba acontecendo muito no casal. E aí o que eu percebi, a forma como é que eu vejo, primeiro assim, tem que ser uma coisa natural falar de dinheiro. Não tem que ser só uma questão de falar quando você tem um problema ou uma situação. O dinheiro é uma realidade na nossa vida. A gente precisa de dinheiro para tudo. Eu acho que não é o dinheiro que move tudo, mas ele é uma parte importante em tudo, especialmente no relacionamento. Então, o que eu acho é assim, o primeiro ponto é ter muita honestidade e transparência. E isso começa com você mesmo e com o seu parceiro ou sua parceira. Então, quanto mais honestidade e transparência um com o outro, mais fácil fica falar de dinheiro
montar as finanças do casal, e falar tanto nas partes boas como nas partes ruins, né? Quando tiver problema ou quando você tem as conquistas. Então, primeiro ponto, honestidade e transparência. O segundo é a questão de cumplicidade, né? Então, ver o casal como um time. E isso vai, acho que, muito naquilo que você falou. Na hora que eu penso assim, não, esse é o meu dinheiro e aquele é o seu dinheiro, eu vou fazer isso, aquilo, já começa com uma das estruturas errada, na minha visão. Então, você tem que ter essa cumplicidade e realmente ver o casal como um time. Aí o terceiro, que é a parte que eu falo, muitas pessoas acham que finanças é uma coisa muito complicada, e no fundo ela não é. Tem alguns conceitos básicos, algum mínimo que você tem que saber, mas não é complicado. E muito da base de você ter uma situação financeira equilibrada envolve planejamento. Então, essa é meu terceiro ponto, que é a parte que eu me interesso muito também, você fazer um planejamento financeiro como um casal. Então, definir junto quais são as metas do casal, o que a gente quer fazer. A gente quer ter filho, a gente não quer, a gente quer comprar uma casa, a gente não quer, a gente quer comprar um carro. O que é mais importante para a gente? Aqui entram tanto as questões das metas do casal, como conhecer o casal. Então, no que a gente gasta? A gente é um casal que tem gastos com restaurantes, etc. E aí, a partir desse planejamento, quanto mais isso é conversado e feito antes, mais fácil fica a vida financeira do casal depois. Não tem que ser muito complicado, não é que você tem que fazer planilhas ultra complexas ou planejamentos, assim, business plans do casal. É sentar, conversar, alinhar os pontos, documentar isso de alguma forma, porque aí que vem a quarta parte, que é a final, que é o que eu falo do acompanhamento e do ajuste. Como a nossa vida não é uma coisa estática, a gente não consegue definir uma coisa num momento e isso ser verdade para sempre. Então, hoje a gente está aqui, amanhã teve uma gravidez que a gente não estava imaginando. Ou amanhã a gente resolveu não queremos mais morar nessa cidade. Ou amanhã, assim, olha, eu estou trabalhando de casa, não preciso mais do carro. Então, esse é acompanhamento. Eu acho que se juntam esses 4 elementos, honestidade e transparência, cumplicidade, planejamento e um certo acompanhamento, aí você consegue ter uma relação financeira equilibrada. Excelente, Dado. Excelente os pontos. Dado, o que tu sugere para os casais? Como que eles devem abrir? Eles devem falar quanto cada um ganha? Como que deve ser esse planejamento? Por exemplo, uma pessoa... Eu acredito que o casal ele deve contribuir proporcionalmente com aquilo que ele ganha, independente se é homem ou se é mulher. Se a mulher ganha mais, ela vai pagar mais. Se o homem ganha mais, ele vai pagar mais. Se não, vai ser meio a meio. Isso é que eu acredito. Qual que é a tua orientação para casais e qual que é a tua visão a respeito do assunto? Muito legal esse ponto. E eu concordo com você. Primeiro, assim, cada vez mais a gente vê... Eu acho que a mulher é igual ao homem. Então, hoje você tem mulheres que ganham mais que homens, e eu acho isso super normal, e elas têm que ser tratadas igual. Então, quando a gente pensa um casal, são duas partes iguais. 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher, enfim, isso. Qualquer combinação que for um casal, e as partes são iguais. Então, pode ter situações que a mulher ganha mais, e aí ela vai contribuir mais com a parte financeira. Muitas vezes acho que os casais pensam assim, não, eu estou contribuindo com a maior parte do dinheiro, então eu domino, etc. E não é aí, porque a vida do casal, o planejamento financeiro, não é só a parte que está ganhando mais dinheiro. Você tem toda uma organização e muitas vezes eu fico em casa e a minha mulher trabalha e eu cuido dos filhos. E isso tem um valor diferente do dinheiro que está chegando. Então, mas respondendo a tua primeira pergunta, eu sempre acredito na honestidade e transparência. Então, sim, num casal, quando você já tem a confiança e essa é a pessoa que você quer construir alguma coisa junto, aí eu acredito que tem que ser super transparente, inclusive com quanto cada um ganha. Óbvio, se eu comecei a namorar alguém hoje, assim, já não vou sair contando esse tipo de coisa, porque eu entendo que naquele momento você ainda não tem um casal. Mas a partir do momento que é um casal, eu acho que tem que ser super honesto e transparente com o que ganha. Porque isso eu acho que é aquele primeiro ponto que eu falei lá de honestidade e transparência. E eu concordo com você, eu acho que a contribuição financeira tem que vir com quanto cada um pode. Então,
Se eu ganho R$ 2.000 e a minha mulher ganha 8.000, é uma proporção 20-80. Então a gente pega as contas que são do casal, que eu entendo que são um pouco diferentes da conta das pessoas, depois eu até falo um pouco sobre isso, mas montamos isso, ela entra com 80%, eu com 20%. Ou alguma coisa negociada, mas eu acho que é muito importante os dois contribuírem sim. E a contribuição, né, Dado, que a gente está falando, são contribuições daqueles gastos que é do casal em comum, né? Exemplo, Isso. se for um aluguel, se for a compra de um apartamento, um mercado, os gastos que a pessoa tem no dia a dia dela. Isso não envolve, Isso. né, os gastos pessoais. Os gastos pessoais, Isso. cada um gasta da sua forma. Eu acho que isso Isso. é importante deixar claro, né, Dado? Uma vez que a gente tem acordado que os nossos gastos, eles são divididos, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro e o meu parceiro, ele vai fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. E Isso. tu acha que é vantagem ter um caixa como se fosse cada um investe ou guarda um pouquinho para o casal? Entende? Então, tem uma divisão, aí tem a parte que é da individualidade, que tem que permanecer, e que o ideal é que ninguém se meta nos gastos um do outro, né? Porque às vezes o que é supérfluo para um pode não ser para outro. E aí, tu acha que vale a pena o casal ele ter um percentual em que ele sabe que pode ser para viagens, ou porque eles têm um objetivo de comprar alguma coisa? Tu acha que vale a pena? Então, eu acho que sim. Da forma que eu penso é o seguinte, né? Quando você junta o casal e vocês definem o que são os gastos casais e como isso vai ser, entre aspas, financiado, como vai contribuir, eu acho que parte das finanças do casal envolve os ativos ou os bens que você vai ter junto, né? O Uhum. apartamento, um investimento, etc. Então, isso tudo é conversado. Vamos comprar um apartamento? Vamos. Eu consigo contribuir com tanto, você com tanto, etc. Um investimento, uma aplicação, não é muito diferente. Então, no minuto que a gente decide que a gente vai ter um investimento do casal, por exemplo, isso eu sempre falo, o primeiro investimento que a gente tem que fazer é num fundo de emergência, né? Numa reserva de emergência. Então, vamos montar essa reserva de emergência para cobrir os gastos aqui, se alguém perdeu o emprego, ou se aconteceu o que está acontecendo agora nessa pandemia, etc. Às vezes, um dos dois do casal tem um pouco mais de conhecimento financeiro. Então, quando a gente junta isso, eu não acho que tem que ser uma coisa de, olha, vamos abrir uma conta conjunta e está aqui a aplicação. Pode ser feito dessa forma, mas uma conta conjunta, uma conta de investimento conjunta, na minha visão, é só mais uma coisa para ter que checar e controlar e acompanhar. Então eu prefiro assim, ó, vamos juntar, a gente juntou aqui R$ 10.000, é a aplicação do casal, vamos investir, beleza. Então tá aqui numa conta de investimento do homem ou da mulher, enfim, e feito, conversado e acertado. Perfeito, perfeito. Dado, a gente fez, eu coloquei uma caixinha nos stories e surgiram algumas perguntas. E eu vou trazer algumas delas aqui. E eu já vi que tem algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas. Para a gente deixar as Uhum. perguntas mais organizadas, eu gostaria que vocês dessem uma olhada que tem uma caixinha de perguntas do lado onde vocês comentem. Coloquem ali as perguntas, porque vai ficar mais fácil da gente organizar e a gente não vai perder nenhuma e assim a gente vai conseguir responder todas vocês. Certo? Dado, uma das perguntas aqui é: juntar os dois salários, pagar as contas e decidir o restante, é correto no casamento? Eu não gosto, eu vou falar por quê. Eu acho que antes de misturar tudo do salário, tem que ter essa organização e essa definição de meta junto. Porque, na minha visão, tem três partes num casal. Você tem um indivíduo, homem ou mulher, um outro Excelente. indivíduo, homem ou mulher, e um casal. No minuto que eu pego de cara qualquer receita desse indivíduo e jogo num bolo, eu acho que fica uma confusão, porque para depois você pegar e separar isso, vai ficar mais Perfeito. complicado. Eu prefiro muito mais falar assim, somos um casal. O que a gente tem em comum de casal? A gente tem filho, a gente tem cachorro, a gente tem um carro, a gente tem a prestação do apartamento. Beleza, eu ganho isso, você ganha aquilo. Na divisão, 70-30, 60-40. E mesmo que a divisão seja 95-5, tem um psicológico, e você, como uma psicóloga incrível, vai saber explicar isso muito melhor,
que qualquer Importante. contribuição que uma pessoa faz, ela fique equilibrada na relação, porque ela contribuiu aquilo. E o importante é chegar no 100%. Então, se eu contribuo 95% e esse 5% não veio do meu parceiro, não chegou no 100%. A empresa, o casal, pensando como uma empresa, não atingiu o objetivo. E isso pode mudar. Se eu estou melhor em alguns momentos, eu contribuo um pouco mais ou um pouco menos. Mas a minha visão é: salários são separados porque isso é da pessoa, entram a parte no bolo que é do casal, atendem às necessidades do casal, o que pode incluir investimentos, e aquilo que sobra é para o indivíduo, que é o que eu acho assim, a grande liberdade que você consegue ter dentro da relação. E tudo isso de uma forma transparente, eu não estou escondendo. Então, ela sabe que eu ganho tanto, eu contribuo com a minha parte, o que sobra, quero comprar uma roupa, quero gastar com esporte, com futebol, enfim, alguma coisa assim. Sensacional, Dado. Eu também concordo contigo, até porque a gente sabe que tu falou muito bem, uma das partes que mantém uma relação equilibrada é o casal, ele aprender e ele entender que cada um dos parceiros, ele tem o dever, o direito de ter a sua individualidade preservada. E para ele ter a individualidade dele preservada, eu não preciso ficar dando explicação de tudo o que eu faço. Então, eu vou comprar tal coisa. Eu tenho que dar uma explicação. Me chama atenção, eu tenho alguns clientes que falam o seguinte: não, eu tenho cartão, pode comprar tudo no meu cartão, eu só dou uma olhadinha. Por que dá uma olhadinha, entende? Porque se dá uma olhadinha já é um controle. Então, esse tipo de controle acaba também intimidando, seja lá se for a mulher ou o homem de comprar, porque está tudo num bolo só. Sim. Então, por isso que é importante cada um ter a sua individualidade. Quando tu falou do papel, né, da parte psicológica, é uma questão de pertencimento, eu estou contribuindo. Quando eu contribuo, aquela parte seja para pagar um mercado do mês, eu consigo pagar um mercado do mês, é a minha contribuição. Eu também sei que eu estou ajudando para aquele um mercado. Eu tenho um senso de pertencimento com aquela ajuda. Então, é muito importante, sim, que ambos contribuem. E bem no início da live, tu falou uma coisa que eu não posso deixar passar, que também é super interessante, Dado, que é o seguinte: aqui a gente está falando de visões e de acordos referente à parte de finanças. E tu tocou num ponto, mas assim, peculiar, que é: muitas pessoas confundem em eu pago, porém eu não preciso ter compromissos com a casa, com as rotinas da casa. E são coisas que é totalmente diferente, né? A pessoa ela pode pagar 90% da casa, que ela vai ter também que contribuir. Aí entra uma questão que é de divisão de 50-50, porque a gente não está falando que quem paga mais faz menos. A gente está aqui falando de um acordo de finanças. Então, isso tem que deixar sempre muito claro também, né, Dado? Que quem paga mais não é que tem o poder, não tem o poder de decisão. Isso é muito importante, né? Tem que ter autonomia. Todo mundo, um casal, ambos os parceiros, eles precisam ter autonomia. Excelente, Dado. Muito bom isso. Bem, Dado, uma outra pergunta aqui. A menina, ela casou e ela acabou indo morar no interior. Ela trabalhava. E aí, um dia ela precisou de ajuda de dinheiro. E aí a relação terminou por isso. Olha que interessante. Então, provavelmente ela casou. Então, vamos morar no interior. Foi morar, largou o trabalho. E aí, ok. Quando precisou de dinheiro, a relação terminou. Tu concorda comigo, Dado, que quando um casal ele resolve fazer um movimento que envolve uma mudança, tu concorda que tem que ter um acordo claro e explícito sobre a parte financeira? Sim. Eu concordo. Eu acho que assim, o que a gente tem de mais valioso é o tempo, né? Então, quando a gente trabalha, no fundo, a gente está trocando nosso tempo por dinheiro. Então, quando eu deixo de trabalhar ou trazer algum rendimento, provavelmente essa pessoa ela não foi para o interior para ficar de braços cruzados dentro de casa. Então, ela fez sacrifícios, abriu mão de algumas coisas para o bem do casal, para um objetivo do casal. E aí eu entendo que no momento que uma desses indivíduos do casal está em alguma dificuldade financeira, não vou nem entrar no mérito da origem, acho que isso é uma outra questão, mas está numa dificuldade financeira, é um casal, é um time.
ele ou ela que tem a condição de ajudar, tem que ajudar. Na minha percepção, esse é o conceito de casal, de time. Exato. Dado um outro aqui, é melhor ou não partilhar conta bancária com o marido ou com a esposa? O que tu acha? Qual que é a tua sugestão? Eu não tenho, eu vou falar por quê. Tem dois motivos. Primeiro, que eu acho que não precisa, é um complicômetro a mais. Eu acho que você consegue atingir o objetivo sem precisar de uma conta compartilhada. Não estou falando que não deveria ter. Tem gente que consegue se organizar e funciona bem. Mas uma saída para isso, por exemplo, o que eu tenho com a minha esposa, a gente tem um cartão de crédito que fica com ela, que são para gastos e coisas que a gente já acertou. Então, esses itens X, Y, Z estão nesse cartão, você que cuida porque é a coisa que você está responsável. Então, isso funciona. Eu não gosto tanto da questão de conta conjunta por dois motivos. Primeiro, por uma questão de segurança, né? Porque, enfim, tem N regimes de casamento no Brasil, mas sempre que se você pensar no casal como um barquinho, se vocês estão os dois no mesmo barco e tem um problema, esse barco afunda, não tem como o casal ir para um outro barco. Se vocês estão em dois barcos separados, mas que são grudados, se um tem um problema, esse pode pular no barquinho do outro. Isso até é uma coisa que a gente pode falar mais depois. Mas se funciona para o casal, ok, mas eu não gosto muito. Se você se organiza e se planeja e você sabe qual que é a divisão financeira e de tarefas, eu acho que você não precisa. Perfeito. Aqui tu acabou respondendo uma outra pergunta, se era, né? Se as pessoas precisavam ter contas juntas ou separadas. Eu concordo também contigo. E aqui em casa funciona assim, cada um tem a sua conta e cada um cuida da sua conta. E acho que isso dá um poder para cada um, um poder de decisão, né? Então, exatamente, eu faço a minha parte da minha individualidade, né, que é muito mais importante que a parte da conjugalidade. A parte da conjugalidade é um detalhe. Então, a gente não pode se perder, né, Dado, achando que a parte da conjugalidade ela tem que sobrepor a individualidade, porque aí a relação ela acaba se perdendo. Então, as pessoas elas precisam sim ter o direito de preservar a sua conta. Imagina se eu não vou ter o direito de preservar a minha conta bancária, de querer fazer o que eu quiser com aquele dinheiro que é fruto do meu trabalho. E isso serve tanto para homem quanto para mulher. E também aqui a gente tem que entrar com as questões controladoras, né? Que isso pode ser através de homem ou de mulher, de querer saber tudo, né? O quanto gasta, como gasta. Isso é um outro problema, né, Dado? Que a gente pode falar também numa outra ocasião. Bom, Dado, de juntar os salários. Olha que interessante uma pergunta que eu vi aqui que me chamou a atenção. Olha só, eu vou ter que voltar. Era casada. Tudo era meio a meio para pagar. Quando pediu o divórcio, a resposta foi: você só vai ter alguma coisa se eu ou você sair no caixão. Olha que interessante isso. Né? Olha que interessante. Então, quando a gente está falando de divisão, né? Para alguns momentos, essa divisão ela conta. Para outros momentos, é melhor não falar sobre ela, né? E aí cada um segue de uma outra forma. Que é o que o Dado falou no início da live, né, Dado? Tem que ter acordos. Tu pode lembrar, Dado, os 4 acordos que tu tinha dito, que são super interessantes? Eu até te mando, mas os principais pontos. O primeiro, honestidade e cumplicidade. Desculpa, honestidade e transparência. O segundo, perfeito, cumplicidade, que é ver o casal como um time. O terceiro, planejamento. E aí, não confundir planejamento com aquele controle, etc. Planejar o que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar e como que a gente vai chegar lá. E o quarto é acompanhar e ajustar. Perfeito. Perfeito. E aí, o que eu percebi nesse último ponto, quanto mais você fala de dinheiro de uma forma organizada, mais natural ele fica. Dado, só um pouquinho, o teu áudio ele deu uma abafadinha, agora melhorou. Melhorou? Desculpa. Melhorou. Então, o que eu falei é assim, quanto mais a gente consegue falar sobre dinheiro de uma forma organizada, então a gente fala uma vez por mês, a gente senta meia hora para rever, mais fácil e natural fica falar de dinheiro, né? Uma coisa que eu falo muito é para as pessoas pensarem nelas mesmas como uma empresa. E isso vale para o casal também. Por que isso? Porque quando você pensa como uma empresa,
as decisões ficam mais fáceis. Então, empresas têm que falar de dinheiro sempre. Isso é normal para elas, porque é uma das questões delas. Então, para o casal também deveria ser isso. Você não tem que só falar de dinheiro quando eu estou com o cartão de crédito, a fatura muito alta, ou eu me endividei e virou um problema. Quanto mais eu consigo falar de dinheiro natural, esse mês ganhei um bônus tanto. Pô, legal. Nossa, esse mês a gente gastou um pouquinho mais naquilo. Vamos ajustar. Isso. Fica mais fácil para o casal. Não vira um problema. Perfeito, perfeito. Dado, o que tu tem de uma sugestão que tu pode dar para casais que são endividados? Né? Então, assim, só um deles trabalha. Né? Então, um deles trabalha e o casal está endividado. E essa pessoa que trabalha ganha muito pouco. A minha primeira, eu vou te pedir a tua sugestão, mas a minha primeira coisa que me vem na cabeça é, bom, a pessoa que hoje não está trabalhando, talvez ela precisava criar alguma coisa, como se fosse uma renda extra, para tentar ajudar. Não sei se isso seria o suficiente, né, Dado? Mas, assim, também não tem muita mágica, né, Dado, para se fazer. A primeira coisa que eu diria é não entrar em pânico, porque assim, primeiro que ninguém morre de dívida, ninguém é preso por dívida, é uma coisa desagradável, é um problema óbvio, mas o que eu aprendi, o que eu percebi, ainda mais nos Estados Unidos, lá, para as pessoas, dívida é muito mais normal, tá? Para empresas, dívida é normal. A maioria das empresas tem dívida. Eu acho que aqui no Brasil, para as pessoas, muitas delas associam dívida com um problema. E aí eu gosto de separar, porque tem dois tipos de dívida. Tem as dívidas problemáticas e as dívidas não problemáticas. Então, se eu vou comprar um apartamento e eu pego um financiamento imobiliário que cabe no meu orçamento, é bom, isso é uma dívida. Mas é uma dívida que não é problemática porque ela está, de certa forma, equilibrada. Nesse caso, quando você tem um casal que está em dívida ou uma situação mais complicada, o primeiro passo é assim, respira, sente e vamos traçar um plano de ação para entender por que entrou nessa dívida. Então, foi uma questão de tive uma emergência de saúde, ou foi não, eu comecei a, enfim, gastar muito com roupa e aí tomei financiamento no cartão, etc. Então, entender a origem para isso não se repetir no futuro. Segundo, é traçar um plano de ação, que é o seguinte. Primeiro, que nem você falou, hoje tem N formas de você conseguir uma renda extra. Desde coisas como vender coisas usadas online. Eu vendo muita coisa usada online, já vendi TV quebrada, etc. E isso é uma coisa assim, dá um dinheiro rápido, não dá muito trabalho. Segundo, as pessoas podem se reinventar. Acho que hoje em dia, com tantas facilidades que você tem online, você pode dar um curso, você pode, enfim, fazer algum produto, algum artesanato, enfim, tem N maneiras de você conseguir uma renda extra. E o terceiro, que é muito importante, sentar e analisar quais são as dívidas, então colocar lá, listar o que você tem de dívida, né? O valor de cada uma, descobrir quanto que é a taxa de juros de cada uma e endereçar elas. É um problema que você muito provavelmente não vai conseguir resolver de uma vez só. Então você tem que parar e pensar qual que é a dívida mais importante para eu atacar primeiro. E a última, isso acontece muito com empresas, né? O ciclo de empresas, que eu tenho muita experiência e trabalhei muito em reestruturação de dívida, acontece muito isso. Às vezes as empresas entram em dificuldade, elas não vão conseguir pagar as dívidas, o que elas falam? Elas sentam com os bancos ou para quem elas devem, explicam por que elas estão naquela situação e falam, olha, eu preciso de um fôlego, não vou conseguir te pagar aqui, vamos sentar e fazer um plano para reequilibrar isso? E muitas vezes os bancos vão topar, porque eles preferem receber alguma coisa do que estrangular. Para as pessoas é a mesma coisa. Então, se você tem uma dívida, antes de entrar em pânico, etc., senta, mede o tamanho do seu problema, cria um plano de ação, e aí começa até, às vezes são umas conversas um pouco desagradáveis, mas senta e conversa com as partes que você deve, o cartão de crédito, o financiamento imobiliário, e vê o que tem de solução. Excelente, Dado. Excelente a tua contribuição. Muito bom. Dado, uma outra pergunta aqui, ó. Só devo usar o dinheiro para investir em algo que o marido concorde? Ah, Hein, Dado? O que tu achou? essa é uma ótima pergunta. E a resposta é assim: se é o investimento do casal, tem que ser acordado com o casal.
Então, assim, vamos fazer nosso fundo de reserva, que é para algum problema. Esse eu recomendo opções super conservadoras, porque você não quer perder esse dinheiro. Então, renda fixa, etc. Decidimos, beleza. Agora, se eu tenho aquele meu dinheiro, né, depois que eu já contribuí para o casal, mas eu tenho R$ 1.000 que é meu e eu quero investir numa ação XYZ que meu marido não gosta, etc., estou no meu direito. Desde que isso não comprometa as finanças do casal, está no seu direito. Você não vai fazer alguma coisa que possa comprometer o patrimônio do casal ou dar algum problema para o seu marido ou para sua esposa. Mas não, se você tem alguma coisa que você acredita e quer investir e ele não concorda, está no direito dele. Olha que interessante essa pergunta, Dado, porque ela é assim, ó, ganho mais. Marido acha que devo pagar todas as despesas por isso. Está certo? Aí a próxima pergunta da mesma pessoa. Marido pega dinheiro emprestado e diz que não devolve, porque ela não precisa. E aí foi ela mesma que acabou fazendo a mesma pergunta. Interessante. E entra naquele ponto que nós falamos. O quanto a questão financeira ela também está envolvida com o controle, né? Quantas É, pessoas elas querem controlar o outro pela parte das finanças. E a gente é. está aqui para dizer, não permitam isso. Não é Não verdade, permitam Dado? isso. Não permitam isso. De forma alguma. Eu não checo o cartão de crédito da minha mulher, nem quero. Isso. E eu acho que quanto mais você controla, pior é. Porque, no fundo, as pessoas são inteligentes. Quanto mais você controla, você só vai criar formas mais criativas da outra pessoa burlar isso ou fugir desse controle. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ela falava o seguinte: guardar dinheiro dos dois ou aproveitar a vida? Boa pergunta. Primeiro é assim, guardar dinheiro ou aproveitar a vida. Guardar primeiro para fazer um fundo de reserva. E eu vou falar por quê. Eu acho que o que aconteceu agora nessa pandemia mostrou para muitas pessoas a importância que é você ter alguma reserva para te segurar. E se você não tem isso, se você não tem uma reserva, a minha experiência é você não vai conseguir aproveitar a vida. Por quê? Porque você não tem, é quase como você sair andando lá numa corda bamba e sabendo que embaixo não tem uma rede se você cair. Então você vai sair viajando, aproveitando, no fundo, lá atrás da tua cabeça vai estar assim, bom, mas se tiver algum problema, ferrou, eu não tenho muito um plano B. Então, a minha recomendação é: crie um fundo de reserva para o casal, para vocês saberem que, olha, se der algum problema aqui, a gente está tranquilo por 1, 2, 3, 6 meses, né? E acho que fundo de reserva, quanto mais você tem, não precisa ser assim 5 anos, mas o objetivo é você chegar em pelo menos uns 6 meses. Você ter isso, você consegue respirar legal. E aí, de novo, volta lá no planejamento. Na hora que você senta com o casal e fala, o que é importante pra gente? A gente quer o quê? A gente gosta de viajar? Ou a gente gosta de festas e jantares com amigos? Ou não, a gente prefere ter roupas de marca? E aproveita a partir do que você montou lá junto no plano. Né? Tem uma frase muito legal que eu gosto muito, que fala assim: você pode ter qualquer coisa que você quiser, mas você não pode ter tudo que você quiser. Excelente. Então, escolhe o que você quer, o casal, e vai atrás disso. Mas você não pode ter tudo. Percebam que tudo isso que o Dado está falando, né, tem um ponto que é a base de tudo, que é a comunicação, né, Dado? Então, como o casal ele precisa aprender a se comunicar. Ponto número 1 de tudo é a comunicação. Para que a É. gente consiga falar de finanças, de sexo, como eu já vi alguém comentando ali, a gente vai ter que o quê? Usar a comunicação. Sexta eu fiz uma live que eu falava o seguinte, Dado, até para se separar, precisa se comunicar. Então, um Uhum, casal, para ser casal, ele tem que se comunicar. Né? Então, ele uhum, tem que poder falar aquilo que de fato é importante, aquilo que eu tenho vontade de fazer, que muitas vezes difere do outro. E aí, o que uhum. acontece? O casal, ele chega num consenso. E aí, a Isso. partir desse consenso, o casal ele começa a atingir os objetivos que são importantes para ele. Excelente. Dado, eu vou pegar agora as perguntinhas aqui, ó, que fizeram hoje na live aí, aparece aqui pra gente, ó. Como faz quando uma das pessoas é mais conservador financeiramente e o outro não é? Estou
me referindo a fazer reservas financeiras e aplicações. Tá. Então, o que eu gosto de dizer assim, começando daquela que eu falei primeiro, que é o teu fundo de reserva, esse daqui não é o dinheiro que vai te fazer rico. Essa é a tua proteção. Isso daqui é que nem... Pensa quando você vai fazer um seguro de carro. Você quer o quê? Uma seguradora que você sabe que se tiver algum problema, ela vai te pagar o valor do carro. Então, para reserva de emergência, essa tem que ser a aplicação mais conservadora do casal e com melhor liquidez. Melhor liquidez é o quê? Que você consegue pegar mais rápido. Não adianta eu falar assim, eu fiz um investimento aqui num CDB de um banco que tem uma taxa ótima, só que resgata daqui a 2 anos. Não funciona. Então, o fundo de reserva é quase que nem aquele dinheiro que você vai deixar debaixo do colchão. Você só não vai deixar debaixo do colchão porque é mais seguro em um banco ou numa aplicação super conservadora. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente passa para o investimento do casal. O investimento do casal é conversado. Então, uma das coisas que eu falo, que eu até respondi, vieram umas perguntas muito legais lá que eu fiz lá no meu perfil. Uma das questões que eu falei para o casal aprender a investir junto é conhecer o momento de vida do casal. Estamos começando, temos, sei lá, 30 anos ou não, já estamos com 50 anos. Então, qual que é o momento de vida do casal? Quais são os planos do casal? Então, a gente quer ter filho, não quer? A gente quer comprar uma casa, não quer? E qual que é o perfil de risco do casal? Pô, a gente topa tomar um pouco mais de risco? Não, a gente é super conservador, não queremos perder dinheiro. Isso no âmbito do casal. Feito isso, se mesmo assim você tem um mais conservador e o outro mais agressivo, nesse ponto vai ter que pender para o mais conservador. Porque aqui, assim, é a decisão que funciona para o casal. O mais agressivo vai ficar chateado, mas aí ele pode investir a agressividade dele na conta pessoal dele. O que não dá é... Perfeito. Na no parte casal tem, da individualidade, né? Na o casal individualidade. preserva. Exatamente. Excelente. Eu conheço gente que... Eu estava conversando com um amigo ontem à noite e ele estava me falando o tipo de coisa que ele investe. Ele investe em opções, que são coisas super alavancadas. Eu não perguntei para ele, eu falei, mas você está investindo isso teu dinheiro ou do casal? Mas eu pensei, eu falei, se ele estiver investindo dele pessoal, não tem problema. Ou do casal que é complicado, porque imagina, chega lá quando eles vão sentar e conversar, falar, amor, perdi 50% daquela nossa aplicação que virou pó. Isso vai dar problema. Então, seja agressivo. Se o casal não tem o mesmo perfil de risco, seja agressivo no teu investimento pessoal. No do casal tem que ser o que o casal, a pessoa mais conservadora. Gente, isso que o Dado está falando, eu acho que vale ouro. Né? Então, Dado, olha, é interessantíssimo. Mostra como realmente a individualidade ela tem que ser preservada e o casal ele precisa entender que, além da individualidade, ele, para ser casal, ele tem que criar essa conjugalidade. E dentro dessa conjugalidade, ele precisa ter acordos, regras. Não é só fazer aquilo que faz sentido para mim e anular o outro, independente se é eu que domino o assunto, né, Dado? Porque aqui tem um ponto interessante. Finanças não é todo mundo que domina, não é todo mundo que entende como deve fazer. Entretanto, eu não posso anular a pessoa que está ao meu lado por conta que ela não tem o mesmo conhecimento que o meu. Exatamente. Excelente, excelente, Dado. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima pergunta aqui. Opa, eu virei. Aqui, deu. Já vou voltar, deu. Vamos lá. Próxima pergunta. Como agir quando se tem medo de falar para o outro sobre dinheiro? Não pode contar com a pessoa que se relaciona. Essa é uma pergunta muito boa. Muito, muito boa. Que eu acho que eu podia responder também, né, Dado? Isso que eu ia falar. Eu vou deixar você, porque eu acho que tem um aspecto psicológico aqui maior do que o do meu lado. Depois eu falo a minha parte, a minha opinião, mas isso que eu ia sugerir. A questão, né? Então, quando a pessoa ela tem um medo de falar sobre dinheiro, o primeiro ponto ela vai ter que enfrentar esse medo. Se ela é casada, se ela, né, se namora e está no início do namoro, ok. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Dado? Quando a gente está falando de divisão de contas, é muito mais quando a pessoa já mora junto. Ou quando ela já está numa relação há muitos anos, né? Que já dormem um na casa do outro.
No início do namoro, vale sempre do bom senso. Agora, quando a Isso. pessoa já é casada e ela tem medo de falar de dinheiro, primeiro ponto, ela vai ter que Primeiro, ela vai ter que entender que esse medo é uma crença irracional, vai ter que desmistificar esse medo e vai ter que enfrentar. Por quê? O medo, ele é o caráter fantasioso. Eu crio que eu tenho medo justamente para não ter a ação. E aí eu me apoio no medo, justificando que a minha ação, a minha inação é por conta do medo. Mas o medo não. O medo, ele não vai te segurar a ter essa ação. O ideal é que tu vá criando situações para aos poucos chegar para essa pessoa e falar, olha, abertamente, nós precisamos conversar sobre finanças. Casais precisam conversar sobre finanças. E a Uhum. forma como tu se coloca com a parte do dinheiro, em muitos momentos eu me sinto enfraquecida, fragilizada ou até mesmo desconfortável de me colocar. Então, a gente vai precisar conversar sobre. E aí começar aos poucos. E o outro, né, que é a outra parte do casal, gostando ou não gostando, vai precisar entender que um casal fala de dinheiro, fala sobre finanças. E aí vão ter que falar sobre o assunto. É Perfeito. mudar um mindset, né, É. Dado? É o que você falou, assim, finanças, as pessoas que não gostam de falar de finanças, no fundo, elas estão evitando uma coisa que é inevitável. Até porque se você não fala de finanças ou não analisa ou organiza suas finanças, elas estão acontecendo, independente de você querer ou não. Então, todo mês está entrando dinheiro para você, se você tem um salário, enfim, todo mês você está gastando, então aquilo está acontecendo, independente se você olha ou não. A diferença é se você quer controlar aquilo ou deixar que aquilo te controle. Isso. E aí, Perfeito. para complementar, eu acho que esse ponto que você falou vai muito naquilo lá que eu falei que é a primeira ideia do honestidade e transparência. Se você... É muito difícil tocar nesse assunto, mas se a pessoa chega de uma forma honesta e transparente e fala assim, deixa eu te explicar, olha a minha situação de dinheiro, olha o meu problema, e por que que eu estou nessa situação, nesse problema, se o outro não, ou a outra não acolhe e não entende, aí acho que volta muito mais para o seu lado se isso é uma relação saudável ou não e se é a pessoa que você quer ter do seu lado, né? Excelente, excelente, Dado. Aqui a Camila ela contribuiu, né, que às vezes quando as coisas, né, às vezes quando a coisa tá preta, as pessoas evitam falar, como se ignorar o assunto fosse resolver. Muito bem, É. né, Camila? Não resolve e além disso, além de não resolver, cria um problema muito maior. Excelente. Vamos para a próxima pergunta aqui. Aqui. Dado, você acha certo um querer conferir o cartão de crédito do outro para ver gastos? Eu acho invasivo. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que não tem que checar, a não ser que a pessoa peça, fala assim, eu tô, entendeu? Não sei por que que eu tô gastando aqui, você pode dar uma olhada para mim, mas pegar e checar o cartão do outro, eu acho isso invasivo. Quando eu falei lá aquela ideia de ter um cartão de crédito conjunto do casal, isso é diferente, porque daí é uma simplificação daquela ideia da conta conjunta. Esse sim, eu acho que os dois podem e devem olhar, porque esse é o cartão de crédito do casal para aquilo que o casal definiu. Inclusive, até naquela parte que eu falei de acompanhamento, você tem que olhar lá todo mês para ver se as despesas estão certas, se não tem lá o que eu chamo das despesinhas fantasmas, esse tipo de coisa. Mas um conferir o cartão de crédito do outro, não. Eu nunca conferi o da minha mulher. Acho que se eu quisesse conferir, ela deixaria, mas eu acho isso invasivo e desnecessário na minha visão. Sabe, Dado, que tu falando isso, eu me lembrei agora, né? Quantas mulheres elas compram e escondem a roupa ou a sacola antes do marido chegar em casa? Isso é gravíssimo. Por quê? Né? Porque já sabe que o outro vai reclamar porque não entende determinados gastos. Isso eu acho uma coisa assim, ó, interessantíssima. E outro ponto que agora me ocorreu, quando às vezes por um acordo, né, Dado, isso aqui é uma pergunta que não apareceu, mas por um acordo, às vezes um não trabalha. Então, por Uhum, exemplo, e na maioria das vezes, por acordo, quem não trabalha é a mulher. uhum.
Como que tu acha que tem que ser a organização financeira nesse caso? Então, foi acordado, aquele casal, olha, eu quero que tu fique em casa e a mulher, eu quero ficar em casa porque eu quero fazer as minhas atividades extras, eu também quero dar uma atenção maior aos filhos, eu quero cuidar da casa, ok? E é válido, é uma função que é válida. Mas como que fica a parte financeira? O que que tu sugere? Primeiro que eu queria falar, assim, eu acho que tem um conceito muito errado de falar que a outra pessoa não trabalha. Ela não trabalha Ah, que em é troca remunerada, né? isso, Isso. remunerado. Ela trabalha tão ou mais importante, acho que ainda mais nessa época de quarentena, assim, que tem que ensinar os filhos em casa, tudo. Então, ela só trabalha muito mais olhando para dentro do casal, da estrutura do casal. Isso. Para mim é muito simples, assim, volta naquela ideia que eu falei. A gente senta, monta o que são os gastos do casal. E eu vou te falar, nesse caso, eu acho que a pessoa que não trabalha remunerado ou está cuidando, Isso. ela tem um trabalho muito importante que é a organização do que ela está fazendo. Então, vamos supor, se essa pessoa é a que está responsável por cuidar de empregado ou compras da casa, esse tipo de coisa, isso é super importante, porque isso envolve dinheiro e gasto. Então, vamos supor, não é a minha situação, mas se eu tivesse uma situação que a minha mulher trabalha e eu estou em casa cuidando dos filhos e esse é o nosso arranjo, eu vou me sentir muito parte, porque eu vou saber, não, eu cuido dessas questões aqui que envolvem isso de dinheiro, estou aqui, então, eu pago as contas do mercado, o dinheiro não precisa vir de mim, mas ao fazer isso de uma forma organizada e cumprir com esse meu objetivo, eu me sinto parte, eu sei que eu estou contribuindo e fazendo a minha parte. Então isso volta naquela relação de equilíbrio que eu falei do casal, porque não adianta um só estar ganhando dinheiro e mandar uma TED para a conta da outra pessoa e achar que fez a parte dele, ou fez a parte dela. Entendeu? Então. Mas o que que tu sugere na parte financeira mesmo? Porque, por exemplo, a gente sabe que existem muitos perfis controladores. Então, além da pessoa não estar trabalhando remuneradamente, ela, digamos assim, ela sabe que ela pode gastar até tanto. Tu não acha que nesse formato é muito mais interessante o casal ele ter um acordo de um valor que essa pessoa vai receber Isso. mês? Perfeito. Eu acho que essa é a forma e eu acho que tem que ter. Porque Ótimo. tem que ter. Então, se eu tô em casa e a minha mulher Isso. trabalha, que é o ganha-pão, e eu falo muito isso porque eu acho que cada vez mais você tem esses exemplos. Então, vamos supor que eu Sim. estou em casa cuidando dos filhos da casa e eu viro e falo assim, Dado o teu áudio. Deu, voltou? melhorou. Voltou. Olha, eu preciso de tanto para cortar cabelo, para comprar roupa para mim, etc. Tá aqui o meu valor, entra nesse acordo, recebe isso, e aí eu tenho a descrição para gastar isso. Não quero depois a pessoa checando e falando assim, ah, deixa eu ver, nossa, essa roupa foi cara, ou etc. Tá dentro do orçamento que a gente alinhou, entre aspas, o meu salário ou o meu dinheiro pelo que eu faço pro casal, eu posso gastar como eu quiser. Então, eu acho que Perfeito. tem que ter isso sim, senão você cria uma relação de controle e De submissão. dependência horrível. É E também horrível. submissão, né, Ah, Dado? Porque não tem, não, se a pessoa sabe que ela não tem um trabalho que é remunerado, e isso é acordado entre o casal. Então, no mínimo, o que que o outro deve fazer? Deve pagar um valor mensal para essa pessoa. E sim. esse valor não é um valor que ele tira ou ela tira da cabeça. É um valor que deve ser acordado entre o casal. Excelente, Dado, E é sempre muito excelente. interessante você pensar no contrário, né? Porque as coisas mudam tanto. E se fosse, vamos supor que você tem o homem hoje que está ganhando dinheiro e a mulher está em casa. E aí amanhã ele é demitido e a mulher começa a trabalhar, fazer alguma coisa online, começa a ganhar um monte de dinheiro. Inverte. Como é que ele se sentiria não tendo R$ 1 para fazer as coisas deles? Nem que seja sair para tomar uma cerveja com os amigos. Ele se sentiria muito mal. Excelente. Excelente. Então acho que tem que Excelente. valer para os dois lados isso. Perfeito, Dado. Perfeito. Muito bom. Vamos ver aqui uma próxima pergunta. É... eu gostei dessa pergunta. O problema aqui em casa, que tudo que é meu é nosso e tudo que é dele é só dele. Olha que interessante, Dado. Olha o equilíbrio. É, Aquele equilíbrio assim. essa daí é Aliciene. É.
Esse daí acho que é um problema. Tem que voltar lá para aquela fase de conversa e alinhamento, porque tudo que é meu é nosso e tudo que é dele é só dele. Isso eu não concordo com isso. Não é como funciona aqui comigo. E eu acho que isso é péssimo para a autoestima da pessoa, e isso vai dar um problema. É um problema esperando acontecer. Exato. E aqui entra um outro ponto também, né? Já cria uma relação de submissão, né? Então, aquilo, o que é dela é nosso, o que é dele é dele. Então, assim, como se ele já estivesse num nível mais elevado. Não, por que que o dele é só dele? Por que que se o dela tem que ser dos dois? É interessante. Com certeza, a conversa aqui para buscar um alinhamento, né, Dado? É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma outra pergunta. Aqui, vamos ver. Jana, por exemplo, se num casal, hipoteticamente, o homem ganha 10 mil e a mulher 1.000, ainda assim, deixa eu ver. Ainda assim, então, é importante a mulher contribuir? Bom, isso a gente já respondeu, né, Dado? Que sim, nem que ela contribua pagando 100 reais com alguma coisa, mas para ela vai ser importante, né? Isso é uma questão para ela, é para o senso de pertencimento dela naquele espaço. Eu Isso. contribuí comprando alguma coisa. Isso. Teve o meu dinheiro, teve o meu investimento, independente do que seja. E isso acaba dando um senso de propriedade para os dois das finanças, né? Porque no minuto que eu coloco um pouco, até provavelmente para essa pessoa que ganha 1.000, a parte que ela vai contribuir pode representar mais para ela proporcionalmente do que a pessoa que contribui com os 10 mil. Então, ao contribuir um pouco, ela vai se sentir, por menor que seja, ela vai se sentir super parte desse time. E não uma coisa assim, ele que paga tudo e eu tô aqui só meio que de lado. Excelente. Olha que interessante esse comentário aqui dado. Fico brava quando meu esposo usa o dinheiro dele para comprar bolsas caras para mim, porque detesto bolsa. Já tentei negociar, pedir para ir gastar com ele ou comprar algo que eu gosto. Interessante, hein, Sandra? Será que ele gosta tanto de bolsa? Né? Porque, se ela está dizendo que não gosta tanto de bolsa, por que que a pessoa está insistindo? E aqui entra um outro ponto, né, Dado? De como a gente tem que poder olhar para o outro e entender qual que é a necessidade do outro. Se a necessidade é financeira e eu posso ajudar, eu devo ajudar. O que eu vejo entre muitos casais, Dado, é também, eu sei que a dificuldade da pessoa é financeira, eu poderia contribuir, entretanto, eu não farei isso por uma escolha. Por uma escolha, por quê? Porque, olha, eu quero deixar, como se fosse assim, sofrer, deixa ver como é que é. E aí perde tudo aquilo que tu falou no início da nossa conversa, né? Que é da parceria, que é de estar junto, de fazer escolhas, né? Assim, de ser uma equipe mesmo, de ser um time. Não, é como se fosse cada um jogando tênis. Interessantíssimo. Deixa eu ver se teve aqui mais alguma pergunta dada. As que tem ali na caixinha já foram repetidas. Um monte de gente agradecendo, Dado, pela live. Que bacana. A live, gente, se o Instagram permitir, eu vou salvar. Porque às vezes, quando a gente finaliza a live, o Instagram não está permitindo salvar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Deve ter, mas a gente não vai conseguir. Dado, conta pra gente do teu projeto, porque teve uma pergunta que era da parte de solteiros. Eu só não fiz porque hoje a gente vai falar sobre casais. Sobre casais. Então, esse projeto, né, eu comecei a pensar ele já há algum tempo, porque para mim eu sempre fui muito interessado em finanças, né? Eu me formei em administração e logo de cara eu já entrei em mercado financeiro, em banco de investimento, e eu gostava muito daquilo. E aí, de 2002 até 2010, quando eu estava morando lá nos Estados Unidos, eu era super bom de planilha, finanças, etc. para empresas, mas eu não fazia nada para mim. Zero. Assim, eu era uma bagunça só. Então, entrava dinheiro, eu não sabia onde gastava e ia meio que indo. Enfim, aí quando eu voltei para o Brasil, nos primeiros 2 anos eu também não organizava as minhas finanças. Aí em 2013, eu era sócio de uma gestora e como a gente estava começando o negócio, nos 3, 4 primeiros anos,
eu não tinha salário, eu não tinha rendimento. Então eu já tinha acumulado um dinheiro, já tinha guardado, então eu fui vivendo aquilo. E no começo também sem muito planejamento. Chegou um momento que eu falei assim, opa, se eu não me organizar aqui, eu preciso ver, porque eu não sei ainda quando que eu vou começar a ter rendimento, resultado, enfim, da minha empresa. Aí eu comecei a me organizar. E aí eu comecei a montar e tudo isso que eu aprendi nesse tempo todo, eu comecei testando comigo e funcionou super bem. Eu comecei a ver as minhas finanças e a minha organização de uma forma muito mais completa, meio que holística. E no começo eu gastava muito tempo com isso, tipo, todo dia eu entrava, tudo. E aí eu comecei a me organizar mais e comecei a falar assim, não, deixa eu pegar um dia e horário aqui por semana. Se eu me organizar, eu gasto 20 minutos aqui no máximo. E comecei a fazer isso. Então, isso ficou muito fácil para mim lidar com o dinheiro, com as minhas finanças pessoais. E aí, conversando com pessoas próximas, o que eu percebi? Que muita gente, primeiro que não trabalhou tanto tempo em finanças como eu. Segundo, não gostam de planilha, porque acho que são poucas pessoas mesmo que gostam disso tudo. E elas não sabiam, elas não. Gente até que ganhava muito dinheiro falava assim, cara, chega no final do mês, eu não sei para onde meu dinheiro foi, eu não sei o que fazer, e tem coisa aqui no cartão, etc. E eu falei assim, pô, eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso e não querem, porque não é um assunto muito legal se você pensar nele por si só. Se eu chegar para você e falar assim, eu vou te ensinar a fazer uma planilha. Você fala, para quê? Só que se você aprende como organizar e entender os seus gastos, o que ele te dá? Ele te dá liberdade financeira. E isso sim é transformacional. Você se sentir em controle do teu dinheiro e conseguir saber, falar assim, bom, se eu gosto de sair para jantar, eu sei que eu posso fazer. E você não precisa ficar gastando cada gasto, cada cafezinho. Então eu fiquei com isso, com essa ideia na cabeça. Eu tenho a minha empresa de investimento, que fazia coisas para empresas. Só que cada vez mais eu comecei a perceber o quanto as pessoas não têm isso, o quanto elas querem aprender sobre isso e quanto isso é importante. E aí eu comprei um curso online, de uma coisa totalmente separada. Um curso lá para ensinar como ter uma super memória, enfim. E eu achei o programa super legal, me ajudou muito, foi todo online. E eu virei e falei assim, pô, se eu conseguir pensar alguma coisa que pode ajudar as pessoas e entregar esse conteúdo online, eu vou ajudar as pessoas e é uma coisa que vai me dar muita satisfação. E no fundo esses 20 anos que eu tive meio que condensado, por quê? Para as pessoas não ficarem gastando todo o tempo que eu gastei, mas pensarem nas finanças delas e terem uma relação boa com o dinheiro. E aí eu criei, um projeto chama Fórmula Financeira, que em uma sentença é o quê? Ensinar as pessoas a organizarem as finanças delas para elas terem liberdade financeira, para elas conseguirem fazer o que elas quiserem com aquela frase que eu falei no começo, qualquer coisa que você quiser, mas não tudo, você não precisa de tudo, então é definir o que você quer. Excelente. Então esse é o projeto. Excelente. Então, para vocês acompanharem mais sobre o projeto incrível do Dado, vocês têm que seguir o Dado, que é @Dado Menge, que se escreve Menge, né, Dado? Isso, Menge, mas se fala Menge. Dado, todo mundo aqui perfeito. adorou a nossa live, tem um monte de feedback legal. Teve já até gente que pediu que a gente podia fazer todo domingo uma live sobre finanças. Olha, bacana mesmo. A gente teria muito assunto, foi muito bacana. Dado, tem ainda mais algumas perguntinhas? Eu vou já fazer um agradecimento, tu também. Se o Instagram nos cortar, a gente já agradeceu. Às vezes o Instagram deixa a gente ficar um pouco mais de uma hora, certo? Então a Fechado. gente agradece, né, o carinho de todos vocês. Foi muito bacana tê-los aqui com a gente conversar sobre um assunto incrível que nós estamos falando hoje. Quero aproveitar vocês também e convidar para participar do evento que eu vou fazer ao vivo, que vai ser na próxima quinta-feira agora, dia 11 de junho, às 10 horas da manhã, é véspera do Dia dos Namorados e ainda feriado. Então, vocês podem fazer a sua inscrição, que é gratuita, no link da minha bio ou também nos stories do meu Instagram, vocês vão encontrar o link. Dado, muito obrigada, Dado. Foi Obrigado, Jana. incrível. Foi super legal mesmo. Obrigado. E obrigado a todo mundo pelas mensagens tão carinhosas e por terem ficado uma hora aqui com a gente. Isso. Dado,
Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal e que o Instagram ainda não colocou aqui para mim a contagem regressiva. Então, eu acho que ele vai deixar a gente Ah, ficar então mais um vamos pouquinho. aproveitar. Que é o seguinte, olha, é muito legal a pergunta da menina. É da psicóloga, psicojanaína. Ó, é Janaína. Como iniciar as conversas sobre dinheiro? Pois para muitas famílias, conversar sobre dinheiro é um tabu. Achei bacana. O que que tu sugere? Começar, não pensar que isso é um problema. Então, abordar como uma empresa faz assim, vamos falar sobre dinheiro não pensando nas partes ruins, mas eu chegaria falando assim, olha, agora que a gente é um casal, enfim, se vocês estão conversando alguma coisa, eu queria sentar com você, a gente definir aqui o que a gente tem de sonho, o que a gente tem de objetivo e fazer uma organização aqui para como é que a gente faz para chegar para conseguir atingir esses objetivos. Então, entrar muito mais com uma linha de não problema, mas uma estratégia para atingir algum objetivo. Excelente, Dado. Muito bom, muito bom. E é desmistificar um pouco, né, essa ideia de que falar de dinheiro é sempre uma coisa pesada, ruim ou negativa, né, Dado? Falar sobre dinheiro é falar sobre o que foi o que eu falei na a frasezinha, né, da nossa live, que era casais em equilíbrios, finanças em ordem, né? Então, falar sobre dinheiro é manter uma certa ordem na relação também, porque a parte das finanças quando tá tudo bem, tá ótimo. Agora, quando dá uma zebra, dá um desequilíbrio total, né? Nenhuma relação vive só de amor. E a gente também precisa falar sobre isso. E o que eu percebo é assim, se você só fala de dinheiro quando tem problema, muitas vezes, por não ter o hábito de falar em dinheiro, eu falo com a minha mulher de dinheiro sempre, e muitas vezes são as conquistas. Na hora que você traça um plano, fala assim, vamos economizar R$ 2.000, é a nossa meta, economizar R$ 2.000 em 3 meses. Na hora que você chega daqui a 3 meses e você economizou vocês economizaram esses R$ 2.000, vai ser gostoso falar de dinheiro, porque vocês vão falar de dinheiro por uma conquista, não por um problema. Isso, Aí você isso. acostuma a ver que falar de dinheiro vão ter muitas vezes que vão ser conquistas. Então, pô, a gente queria reduzir as contas mensais de R$ 1.500 para 1.200. Na hora que você senta e vê que você conseguiu, é uma coisa boa. Você vai se sentir, vocês vão se sentir bem. Então, falar de dinheiro tem que ser nas coisas boas e nas coisas ruins. E acho que as pessoas Sensacional. acabam falando só nas coisas ruins, por isso que cria esse estigma de falar de dinheiro é problema. Não. Perfeito, perfeito. Não, nem sei nem da onde que veio isso, né? Nunca estudei sobre isso, mas deve ter vindo de algum lugar, assim, que foi colocado na nossa cabeça É de que eu acho que que lá falar. atrás, esse negócio, as pessoas associam muito com dívida, e no passado, no Brasil, você podia prender as pessoas por causa de dívida. Né? Então, falar que fulano está endividado, muito como uma coisa pejorativa, negativa. Então, as pessoas acho que associam isso com a honra delas, ou elas se sentirem menos, se sentirem piores porque têm dívida, ou porque estão negativadas, alguma coisa assim. Nossa, se você for pensar no mundo de empresa, o que tem de empresa que quebra, depois volta, ou não está pagando o credor, etc., faz parte da vida, entendeu? Não, não é porque a pessoa não quer, mas eu acho que tem um pouco esse estigma por isso. Uhum. Como também, e não é o fim, né, Dado? Então, assim, eu acho que um grande aprendizado de hoje é estar endividado, né, não significa que você é endividado eternamente, é um momento, é um estado, né, Dado? E Isso, que isso existem várias fórmulas de resolver ou muitas vezes de amenizar essa situação. Entretanto, isso não é um impeditivo da pessoa né, colocar a vida para cima e não fazer mais nada. Acho que esse é também um ponto importante, né? Parece que quando as pessoas elas vão se endividando, elas começam a usar isso como uma fuga. Então, eu estou endividada, agora não tem mais o que fazer. Ou também acabo se endividando cada vez mais. E a sugestão do dado é: pare, olhe, faça uma análise de todas as dívidas e crie estratégias para resolvê-las ou para amenizá-las. Nem que isso seja a longo prazo, né, Dado? isso, Durante 1 ano, 2 anos. A questão é que tu tá no movimento para resolver o problema. isso. E no fundo é você separar, que nem eu falei lá, existem dois tipos de dívida. Tem a dívida problemática,
e a dívida não problemática. Então, quando você fala que você está endividado, se alguém me falasse, eu perguntaria, quais são suas dívidas? Se essa pessoa tem uma dívida que é o que eu chamo de equilibrada, que é o quê? Cabe no orçamento, e ela está sem. E foi uma dívida tomada para alguma coisa, então eu vou comprar uma casa. É uma dívida. A pessoa que tem um financiamento imobiliário está endividada. Só que essa pessoa não se sente mal. Por quê? Porque ela fala, eu ganho 5 mil reais, a minha parcela do financiamento é 1.500, eu estou equilibrado. Entendeu? Eu tenho empresa minha que tem um financiamento. E eu fico super tranquilo porque é um financiamento equilibrado. Ela tem receita para pagar aquele financiamento. E eu acho que você só consegue ver isso na hora que você analisa a sua dívida. Então, se é uma dívida problemática, aí senta e a gente cria um plano, uma estratégia para resolver esse problema. Uhum. Deixa eu só ver aqui, eu vi que é, havia aqui que a Nel Bronze colocou que tem perguntas legais. Deixa eu ver aqui, ó. O Deixa Det eu está ver. falando aqui, dívida é investimento. Dependendo do que você está fazendo, sim. Se você toma, se uma empresa ou se você toma uma dívida para algum investimento, sim. Eu não estou achando aqui as perguntas. Bom, para também a gente não se estender muito, dado foi incrível. Obrigada mais uma vez. Eu adorei esse nosso encontro, principalmente para a gente falar de um assunto incrível que é finanças na relação. Isso mesmo. Obrigado você, Jana. Foi ótimo. Obrigado a todo mundo pela audiência. Ótimo. Então, nós nos encontramos em breve. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, um beijo.